começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é os 7 mandamentos de uma preparação profissional para a residência médica. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou basicamente dizer quais são os 7 mandamentos, um por um, e depois nós vamos discutir aqui, eu e o Eduardo, sobre como que isso se aplica no seu ano. Primeiro deles, você precisa se preocupar com a produtividade do seu estudo. Eu acho que esse foi o mandamento que fez nascer a JJ, então é uma coisa que é muito forte para nós, porque lá em 2016, quando eu estava estudando para a prova de residência, eu percebi que eu estava estudando muito, então eu estava gastando muito tempo, mas eu estava tendo pouca produção em termos de rendimento na prova. Então eu fazia os simulados, eu fazia as provas na íntegra, e eu sentia que todo aquele volume de tempo que eu estava gastando, ele não necessariamente estava sendo proporcional à minha evolução, ao meu crescimento de nota. Então eu comecei a pensar, nossa, eu preciso pensar na produtividade do meu estudo. Você se ocupar não significa que você está produzindo. Isso em qualquer aspecto da vida, inclusive na preparação para as provas de residência. Então acho que o primeiro mandamento é você saber que você gastar 5 horas, 6 horas por dia estudando não significa que você vai ter o mesmo rendimento do que outra pessoa que está gastando as mesmas 5, 6 horas. Então você precisa se preocupar com o rendimento do seu estudo. E aí eu acho que existem vários aspectos que a gente recomenda que as pessoas sigam e que a gente recomenda que os nossos alunos ou qualquer outra pessoa siga, que é basicamente, primeiro, você direcionar. É uma coisa que lá em 2016 eu percebi também, que eu estava gastando mais ou menos o mesmo tempo para estudar vasculite e pré-natal. Só que será que vasculite e pré-natal tem o mesmo peso na prova de residência? Será que se eu gastar mais tempo estudando pré-natal, que cai mais do que 10 vezes, tem uma incidência mais do que 10 vezes maior do que vasculite, eu não vou estar já usando o meu tempo de uma maneira mais inteligente? Será que eu fazer o estudo teórico, só ficar lendo, assistindo aula, tem o mesmo peso do que você fazer questões, você fazer flashcards e corrigir através dos seus erros? Então tudo tem a ver com a metodologia de estudo. Quando a gente fala em produtividade, a gente está falando em metodologia. Direcionamento, você focar naquilo que vai cair mais, que você sabe que vai ter mais chance de ser cobrado. Lá no início, era muito mais sabendo que pré-natal é mais importante do que vasculite. Legal, vou estudar mais pré-natal do que vasculite. Hoje em dia, dentro da JJ, a gente já tem realmente as incidências exatas de cada tema e em cada instituição. Porque eu falei que pré-natal cai mais do que 10 vezes acima de vasculite. Mas em determinadas instituições, vasculite pode ser cobrada com mais frequência. Então, nessas instituições, se o aluno entra no nosso curso da JJ, ele coloca lá as provas que ele quer fazer. Então, ele vai acabar ele vai acabar estudando mais e revisando mais vasculite. Então, acho que esse primeiro mandamento, a primeira coisa é você entender que isso é uma coisa que é difícil cair a ficha para as pessoas. As pessoas estão muito acostumadas a ver somente horas de estudo, tempo de estudo. Nossa, eu estou estudando muito, Eduardo, estou estudando 8 horas por dia, eu larguei meu trabalho, eu larguei meu plantão, eu não estou nem indo no internato, estou faltando no internato para estudar. As pessoas falam muito sobre tempo de estudo, mas eu acho que a produtividade ela é fundamental. Então, saber, princípio de Pareto, 20% das causas levam a 80% das consequências. Então, 20% do seu estudo vai levar a 80% do seu rendimento. É mais ou menos isso. Então, acho que esse seria o resumo desse primeiro mandamento. Eu achei interessante que você começou com esse mandamento. A gente começou com esse mandamento, porque a ideia que as pessoas têm é justamente isso. Eu quero produzir mais em menos tempo. E se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer mais coisas. Eu tenho que ler mais uma apostila mais rápido. Eu tenho que ver a videoaula não em uma vez, eu tenho que ver em 2 ou 3 vezes. Eu tenho que conseguir fazer mais quantidade de questões, só que mais rápido. O problema disso é descrito no livro chamado Essencialismo. E eu achei interessante porque eu comentei há menos de 12 horas atrás com os curadores, ontem. Um pouco mais de 12 horas atrás, ontem. E qual que é a ideia desse livro escrito por Greg McKeown? Ele diz que tem 2 tipos de pessoas. Aquelas que são não essencialistas, que fazem basicamente isso. Se elas querem produzir mais, elas tentam fazer mais coisas em menos tempo. E aquelas pessoas que são essencialistas. E essas aqui, elas tentam até produzir mais também, mas não fazendo mais coisas, mas sim fazendo o que é o certo. Em outras palavras, elas dão um não, elas falam basta
para as coisas que não geram resultado. E é por isso, por exemplo, que se você pegar as nossas metas semanais, você vai ver que tem muito mais preponderância do efeito teste, de você fazer questões e flashcards, do que você ficar vendo videoaula. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que o efeito teste tem mais efetividade, você aprende mais. Você aprende mais em menos tempo. E não é porque você está fazendo mais coisas, mas sim porque você está fazendo certo. E aí tem outras situações também na JJ que a gente faz isso, né? A gente pega esse CCQ, por exemplo, conteúdo-chave para a questão, e faz todo a apostila digital, o mapa mental, a videoaula baseado nisso. Então é provável, na verdade é necessário que você entre nos nossos materiais e veja aquilo como uma coisa importante, porque aquilo é o essencial. É basicamente, eu acho que o contexto desse livro, a gente não, na verdade, eu não sei se você já conhecia esse livro, Edu, mas provavelmente a gente criou essa parada antes mesmo de estar presente para essa diferença de essencialismo e não essencialismo. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas sabem que a produtividade é importante, só que elas não fazem ideia de como aumentar a produtividade. Esse que é o grande ponto. Então, acho que esse é realmente o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é entender que você se ocupar não necessariamente significa que você está produzindo. Isso é fundamental e vale para vários aspectos da carreira na medicina. Boa. Segundo mandamento, você precisa dar à revisão a importância que ela merece. Eu acho que esse mandamento tem a ver com o primeiro, né? Porque tem a ver com metodologia. Se você não revisa, você esquece aquilo que você estuda. E aí, qual que é a produtividade? Se você estuda tudo certinho, imagina que você tem a melhor metodologia do mundo para o estudo teórico, que é aquele primeiro estudo de cada assunto. Só que você não revisa nada e você esquece quase tudo, significa que a sua produtividade, no mesmo dia que você estudou, é de 100%, porque você fez o melhor estudo possível. Só que um mês depois de você já ter estudado, a sua produtividade cai quase para zero. Cai para 10%, 15%. Então, revisão é fundamental. Esse também foi um dos nossos grandes insights lá, estudando em 2016. A gente viu que nós não revisávamos direito. E quando eu falo nós, significa eu e Jorge, que na época a gente estava estudando praticamente juntos para a prova de residência. Então, a gente viu que nós não revisávamos e a gente viu que praticamente nenhum dos nossos colegas revisavam também. Porque a metodologia tradicional dos cursinhos tradicionais, ela era muito focada em volume de conteúdo. Então as pessoas já tinham dificuldade para cumprir aquele volume, aquela meta de ler, sei lá, 2 apostilas por semana, de assistir uma aula por semana. Se você tem dificuldade até de estudar, que dirá de revisar? Então a revisão ela é fundamental, a gente já falou sobre revisão acho que algumas vezes em alguns episódios do podcast, e a revisão desde o início do ano. Revisão não é você parar para revisar faltando um mês para a prova. Essa é uma cultura que a gente tem da época da faculdade, da época do colégio, que a gente só vai revisar faltando uma semana para a prova. Na prova de residência o pessoal leva um pouco mais a sério e revisa no último mês. Só que quando você vai revisar no último mês, você já esqueceu 80% do conteúdo que você estudou no primeiro semestre. Então, assim, a revisão contínua desde o início, fazendo na nossa visão, a revisão repetida e espaçada, você repetir e conforme você vai repetindo o conteúdo, você vai espaçando. Claro que existem vários aspectos dentro da revisão, né? A gente tem episódio, se eu não me engano, a gente tem 1 ou 2 episódios desse podcast só falando sobre revisão. Então existem vários aspectos de como você vai fazer isso, com quais materiais, com qual frequência, etc. Mas eu acho que hoje, já que a gente está fazendo um resumão dos 7 princípios, né? Dos 7 mandamentos, e a gente só tem 1 hora para isso, basicamente, você precisa revisar, você precisa colocar como prioridade a revisão na sua agenda. Então, eu estou até com a camisa aqui da JJ, ó, tem estudo teórico, revisão inteligente, prova na íntegra e revisão teórica. Então, dos 4 tipos de estudo que a gente tem para os nossos alunos, 2 deles são revisão. Revisão inteligente, que é a revisão com questões e flashcards, e a revisão teórica, que é a revisão com materiais teóricos em alguns temas que são os temas mais importantes. Então, acho que o mandamento da revisão, a primeira coisa é revise. Não coloque em último lugar na sua prioridade. Porque o que a maioria das pessoas... As pessoas sabem que revisar é importante. Só que o que elas fazem é o seguinte, elas só vão revisar se elas conseguirem ter tempo de sobra. Então, se sobrar tempo, eu vou revisar aquilo que eu estudei. O que acontece? Nunca vai sobrar tempo. Nunca vai sobrar tempo. A medicina é muito ampla, as pessoas normalmente não têm um bom direcionamento também, e acaba que não sobra tempo e a revisão fica em último lugar na escala de prioridade.
e ela só vai ganhar prioridade no último mês para a prova, faltando um mês para a prova, porque aí a pessoa percebe que ela não lembra de mais nada. Aí ela fica desesperada e começa a revisar. Não faça isso. A minha impressão, cara, é que ao longo da faculdade a gente não precisa revisar para passar nas coisas. O cara que tem o CR9, ele não precisa revisar. Ele pode se matar de estudar 1 ou 2 semanas antes, fazer a prova, o conteúdo é escasso, é pequenininho, e ele vai e consegue. Só que você pergunta para ele depois de 1, 2, 3 meses, ele já não esquece, não lembra de mais nada. E todo mundo sabe disso aqui. E qual que é por que a explicação disso? Né? A gente tem um estudo de Ebbinghaus, se não me engano foi final de 1800, né, Edu? Que o cara ele fez o seguinte, ele pegou um monte de palavras, um monte de palavras que não tinham conexão, eram uma série de letras, e aí estudou aquelas letras. E aí, depois de certo período de tempo, depois de 24 horas, depois de 48, uma semana, um mês, ele tentou lembrar dessas letras. E depois ele fez um gráfico e descobriu que o gráfico funcionava com um declínio muito rápido nas primeiras 24 horas e depois continuava diminuindo gradativamente até o infinito. E é exatamente isso que acontece se você não revisar. O que é diferente, por exemplo, se você basicamente rever aquele conceito várias vezes. Ninguém aqui esquece qual que é o caminho para o trabalho, casa, faculdade. Eu lembro que eu ando com a minha mãe, eu fico chateado, Edu, porque se eu começo a conversar com ela, ela faz o caminho automático. Se a gente está em algum caminho perto de casa, ela vai para casa. Aí eu, porra, mas de novo. Porque fica tão natural, fica tão dentro da nossa mente que é fácil. E é exatamente isso que você tem que pedir, você tem que querer que aconteça com você na sua prova. Fica tão fácil, você não precisa nem pensar, você pode estar conversando com alguém que você acerta conceito. O Kalel, ele perguntou o seguinte: bom dia, rapaziada. Quantas revisões são programadas para cada tema? Achei muito maneiro essa pergunta, Edu, porque, na realidade, essa pergunta não tem uma resposta fixa, né? A resposta correta, na verdade, depende. Depende, Kalel. Depende de quantas questões você fizer e acertar ou errar. Se for um tema com uma incidência muito alta na sua instituição ou nas provas de residência de uma maneira geral, aquilo vai aparecer mais frequentemente para você. Se você acerta todas as questões, apesar de ter uma incidência alta, tudo bem, não vai aparecer tanto assim. Então, realmente o negócio é mais individualizado. Talvez não, com certeza, essa é a melhor forma de se preparar, porque vem exatamente o que você precisa naquele momento. Mas é claro, se você não tiver uma inteligência artificial para fazer isso por você, pense dessa maneira. Pô, tem que ser uma prioridade, revisão, e eu tenho que priorizar os assuntos que são mais incidentes nas provas. Terceiro Exatamente. Não. Desculpa. Pode falar. Pode continuar, senão a gente a gente não vai ter tempo. Eu estou controlando o tempo aqui. Pode ficar tranquilo. Terceiro, você precisa encarar o erro com inteligência ao longo da preparação. Eu acho que você se tornar íntimo do erro, você tratar o erro como um aliado na sua preparação, é uma das coisas mais importantes de todas e talvez a mais subestimada em prova de residência. Se você é daquelas pessoas que a cada questão que você erra ou a cada grupo de questões que você tem um desempenho ruim durante o treinamento, você se desespera, você acha que está tudo errado, você acha que não vai dar, você fica realmente muito mal com os erros que você comete durante a sua preparação, você vai ter muita dificuldade de ter uma preparação profissional. Porque a preparação profissional, ela necessita do erro para gerar o crescimento no desempenho. Se eu faço uma prova na íntegra, eu tiro 100%, eu acerto todas as questões, eu vou ficar muito feliz porque eu acertei todas as questões, né? Praticamente impossível a gente acertar todas as questões de uma prova de residência, mas a grande verdade é que eu não vou ter evoluído nada com aquela prova. Porque eu já sabia de todas as questões, eu acertei as questões. Agora, se eu tiro, por exemplo, 50%, eu estou no início da minha preparação e eu tirei 50%, significa que você tem 50 erros, que são 50 oportunidades de você melhorar o seu desempenho. 50 oportunidades de você estudar determinado conteúdo, corrigir o seu erro e evoluir o seu desempenho. Então, acho que essa é uma coisa fundamental. Eu falei sobre a revisão inteligente, que é a resolução de questões e flashcards. A gente tem a prova na íntegra também, que é muito importante que você faça provas na íntegra, independentemente de estar ou não na JJ, fazer provas na íntegra com regularidade é fundamental para as provas. E se você faz revisão inteligente, se você faz revisão através de questões, e se você faz prova na íntegra toda semana, uma consequência inevitável disso é que você vai errar muitas questões. Se você faz 200 questões por dia, com certeza você vai errar um monte de questão. Então, se você faz 1000 questões por semana, por exemplo, na JJ a gente tem mais ou menos de 300 a 350 questões por semana como meta mínima no início da preparação. Então, o cara vai fazer lá 5 dias de revisão inteligente, 50 por dia,
Então, dá 250 mais 50 ou 100 provas de prova na íntegra. Então, ele vai ter 300 a 350 questões por semana, no mínimo. Ele, com certeza, vai errar um monte de questão. Se esses erros eles se tornarem um motivo para desespero, se eles não forem encarados como uma oportunidade mesmo de crescimento no desempenho, a pessoa não vai conseguir realmente ter uma preparação profissional. E aí ela vai acabar no tipo de estudo, ela vai acabar priorizando o tipo de estudo que é o estudo mais confortável, porém o menos produtivo, que é exatamente o estudo teórico. Então a gente já mostrou, a gente já falou algumas vezes sobre a pirâmide de aprendizado de William Glasser, né? Já que o Barreto falou sobre a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que é um grande estudo, um estudo famosíssimo de aprendizado, de neurociência. Outro deles é a pirâmide de aprendizado de William Glasser. E lá ele mostra o tipo cada tipo de estudo tem um tipo de produtividade. E os estudos teóricos, que são os estudos passivos, você assistir uma aula ou você ler um determinado material, eles são o tipo que tem menos produtividade. E as pessoas, por medo de encarar os erros, por essa coisa do desespero ao olhar que você está errando uma questão, a pessoa acaba priorizando o tipo de estudo que é mais confortável, ela cai naquela ilusão. Eu estou errando muito porque eu não fiz um estudo teórico adequado. Eu preciso fazer mais estudo teórico. E acaba sendo um ciclo vicioso. Quanto mais estudo teórico ela faz, menos tempo ela vai ter para fazer o tipo mais importante, que são as questões e a correção dos erros. E aí ela acha que o problema é a falta do estudo teórico. Ela aumenta ainda mais o estudo teórico e isso vai se tornando um ciclo vicioso que só chega ao fim na hora da prova, quando a pessoa percebe que, infelizmente, ela acabou não tendo a produtividade que ela poderia ao longo do ano. Cara, é bem maneiro essa parte do erro, porque eu acho que é um valor que a gente tem aqui dentro da empresa, né? As 100 pessoas que fazem parte aqui da empresa, todo mundo adora o erro. Todo mundo tem uma vontade de saber o que eu estou errando agora. A dúvida não é quando ela vai errar, mas sim o que ela vai errar, e aí vai nisso para ver realmente a oportunidade de crescimento. Só que geralmente as pessoas, de uma forma geral, não têm esse valor tão intrínseco assim. E eu gosto muito do estudo que foi mostrado no livro Mindset, que mostrou um grupo de crianças onde eles botavam um quebra-cabeça para elas fazerem e depois de um certo tempo davam a oportunidade de elas fazerem um novo quebra-cabeça. Só que elas repararam que um grupo de pessoas, um grupo de crianças, escolhia fazer o mesmo quebra-cabeça da segunda vez, enquanto outro grupo escolhia fazer um quebra-cabeça novo. E aí elas dividiram esses dois grupos em pessoas que têm um mindset fixo, aquelas que sempre evitam errar e por causa disso sempre conseguem o que querem, mas elas só conseguem coisas pequenas, que são coisas que elas já conseguiram outras vezes. E aquelas outras pessoas que têm um mindset progressivo, que se acostumam, que aceitam errar, com o objetivo de gradativamente terem mais chance de aprender e de crescer. Por que esse mindset progressivo é importante aqui na residência? Porque como que a gente usa isso na JJ? Essa inteligência artificial que eu comentei há pouco tempo, ela não somente mostra quais são as questões mais incidentes, mas ela mostra também questões de nível progressivo de dificuldade para você. Então, se você está acertando sempre questões fáceis de infarto, vai começar a mostrar questões médias. Se está acertando sempre as médias, vai começar a mostrar as difíceis. Por que essa escadinha é importante? Porque o efeito teste ele só funciona, o aprendizado maior, quando você faz um estudo ativo com questões, só funciona se você tem um esforço mental significativo. Então não adianta você ir lá sozinho, pega a tua apostila com um monte de questão, vou fazer questão de infarto. Eu sempre faço, da primeira à décima. E aí depois daqui a 2 semanas eu vou revisar, vou fazer mais 10. Pô, se forem questões fáceis, que estejam muito fáceis para você, já era. Você não está sendo produtivo, não está seguindo o primeiro mandamento. E normalmente, Barreto, a pessoa ela gosta de fazer as questões logo depois de estudar. Por quê? Porque é o momento mais fácil, é o melhor timing, né, para você fazer questões. Logo depois que você estudou infarto, você fazer questões sobre infarto, claro que pode vir uma questão difícil, que você não estudou, e você acabar errando. Mas com certeza o seu desempenho vai ser muito bom. Agora, desconfortável é você fazer questões sobre infarto se você estudou infarto há 3 semanas, se você estudou há 1 mês. As pessoas elas não querem ser confrontadas com a realidade de que elas esqueceram boa parte do conteúdo. Então, acho que você ter essa mentalidade mesmo de que o erro ele é fundamental para a evolução, talvez seja uma das coisas realmente mais importantes na preparação da pessoa. Eu vejo isso porque as pessoas que realmente elas encaram os erros como uma coisa positiva, como uma coisa, eu errei tal questão,
sobre tal conteúdo, eu ainda não tinha estudado esse detalhe sobre esse conteúdo. Agora eu não erro mais uma questão sobre isso. Então, o erro, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de fazer com que alguma coisa que você não sabia, você passe a saber. E, normalmente, quando a gente erra, aquilo incomoda a gente. E isso se torna algo ali que realmente a gente memoriza com mais facilidade. E até um exemplo que a gente adora usar aqui, que é o aprendizado de línguas, né? O aprendizado de idioma. Sempre aquela pessoa que é mais cara de pau, sabe aquela pessoa que fala um inglês bem mais ou menos, mas não está nem aí? A pessoa vai falar inglês, ela chega num país... Então, essa pessoa ela aprende mais rápido. Ela vai aprender mais rápido, porque ela se expõe ao erro antes e ela acaba melhorando. Ela acaba vendo os erros dela e ela acaba melhorando. Claro que se ela tiver uma correção pós-erro, ela vai melhorar muito mais rápido do que se ela apenas errar e não fizer nada. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem a revisão teórica, que é exatamente a revisão em cima daqueles assuntos que você está errando. Então, se o Barreto vai fazer a prova do PSU no domingo, e o PSU adora cobrar insuficiência cardíaca, e o Barreto errou várias questões sobre insuficiência cardíaca, a gente vai recomendar, Barreto, faça a revisão teórica de insuficiência cardíaca. Não adianta você só errar e não corrigir o seu erro. Mas a premissa para você conseguir corrigir o seu erro é você, primeiro, se expor a ele. Então, você precisa se expor ao erro. Se você ficar nessa de que não posso errar, vou ficar desesperado se eu errar alguma questão, você não vai conseguir evoluir com a velocidade que poderia. A galera tá falando aqui, coitado do irmão do Barreto, eu vou fazer um exposed do meu irmão. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um mandamento que tem relação com disciplina. E por causa disso, eu queria que vocês apontassem aí nos comentários se vocês são disciplinados ou se vocês se consideram não disciplinados. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de seguir rotina, não tenho disciplina. Ou não, eu sou uma pessoa que sou completamente disciplinado e consigo sempre fazer o que eu me planejo. E aí, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou começar a falar o mandamento. Você precisa se organizar, ter metas, criar hábitos e facilitar sua disciplina. Barreto, eu acho que vamos deixar o pessoal responder aí embaixo, mas basicamente eu acho que esse mandamento ele tem muito a ver com um conceito que a gente leva muito a sério aqui, que é o que disciplina não é um dom. Disciplina não é uma coisa que você nasce com disciplina ou você nasce sem disciplina e você não tem nada para fazer em relação a isso. Claro que existem pessoas que têm mais facilidade de se encaixarem num processo disciplinado e pessoas que têm mais dificuldade. Mas a disciplina é uma coisa que pode e deve ser treinada. As pessoas precisam ajudar a disciplina delas. Então, o pessoal está falando o que aí, Barreto? Não, todo mundo... O Pedro foi o primeiro aqui que falou disciplina base de tudo, mas não falou se é disciplinado ou não. O pessoal aqui, Valesca, não disciplinado total. Zero disciplina. Zero disciplina. O Calhau disse zero disciplina, só com água no pescoço. Então, isso é muito importante. Mas isso é um dos gatilhos da nossa disciplina mesmo, a urgência. Mas o grande segredo para você ter uma preparação profissional é você não se tornar disciplinado só com a urgência. Você se tornar disciplinado desde o início do processo. Aí sim você vai ter uma chance de se destacar no meio da grande maioria das pessoas. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é uma coisa fundamental. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter a disciplina de um atleta olímpico para passar na prova de residência. Você precisa ter a disciplina do, Michael Phelps para conseguir a sua vaga de residência. Não. A sua comparação é com seus colegas. É com as pessoas que também dizem que não têm disciplina. Então, acho que quando a gente facilita, e aí o Barreto já disse no mandamento quais são os pontos mais importantes, então você tem metas semanais. No nosso caso, no JJ, a gente tem metas muito específicas. O que você tem que fazer a cada semana? E essas metas, elas são factíveis de serem cumpridas. Não é aquela meta que você joga, você não pode se colocar uma meta que vai ser um grande sacrifício toda semana para você cumprir. Porque desse jeito você não está facilitando, você está tornando praticamente impossível que você tenha disciplina a longo prazo. Então você tem que fazer metas e essas metas elas têm que ser ao mesmo tempo que desafiadoras. Não pode ser a meta de você estudar 2 horas por semana. Isso não adianta. Agora elas têm que ser desafiadoras e ao mesmo tempo elas têm que ser factíveis. Também não pode ser estudar 8 horas por dia se você tem um monte de plantão, se o seu internato é pesado. Então, a determinação de metas, que na JJ, claro, você já vai ter isso automatizado na plataforma, a gente vai... inclusive, a partir do ano que vem, a pessoa vai saber exatamente as metas delas, quantas ela cumpriu, quantas ela não cumpriu,
quantas as pessoas que estão com ótimo rendimento nos simulados, nas provas na íntegra, estão cumprindo. Então ela vai ter uma base de comparação também. Tudo isso ajuda a ter uma disciplina. Além disso, a organização. A organização ela é fundamental. A gente já falou um pouco sobre isso em outro episódio, que às vezes a pessoa acha, não, eu vou estudar 3 assuntos. Essa é minha meta e, ao mesmo tempo, essa é minha organização. Vou estudar 3 temas numa semana. Isso não é organização. Organização é você saber exatamente quando você vai estudar. Qual dia você vai estudar esse assunto? Qual dia você vai revisar? Quando você vai fazer sua prova na íntegra? Quando você vai fazer a sua revisão teórica? Esse tipo de organização, que na JJ a gente vai dar também para o nosso aluno exatamente, ele vai dizer como é a rotina dele. E a gente vai organizar a rotina dele a partir disso, mas mesmo quem não está na JJ pode e deve fazer uma organização. A gente até trouxe, Barreto, no episódio que a gente falou sobre isso, um dado mostrando como as pessoas que se organizavam, as pessoas que determinavam exatamente quando iam fazer um programa de exercício físico, se eu não me engano, era um programa de exercício físico que falava no livro Hábitos Atômicos. Eu acabei esquecendo do número percentual, mas basicamente a pessoa que marcava exatamente na agenda dela quando ela ia fazer, em qual horário ela ia fazer o exercício físico, ela tinha uma chance muito maior de cumprir o programa. Era uma diferença realmente assustadora na disciplina das pessoas. Então, as pessoas se tornam mais disciplinadas porque marcaram na agenda? Não, elas estão facilitando a disciplina. A disciplina não é um dom, a disciplina pode e deve ser treinada e é um dos pontos fundamentais da preparação para a prova. Até agora, nos mandamentos anteriores, a gente falou o tempo todo sobre coisas que têm relação com produtividade de estudo, que é um dos grandes pilares da preparação. Você conseguir produzir muita nota estudando determinado tempo. Isso é produtividade. O outro grande pilar da preparação é a consistência do estudo. É você ser capaz de estudar quase todos os dias. Isso tem tudo a ver com disciplina e é um dos grandes pontos aí que as pessoas têm dificuldade. Cara, eu passei por isso recentemente. Eu reparei que eu estava tentando colocar os meus to-dos e não conseguia cumpri-los. Eu passei a fazer o seguinte: no dia anterior, eu anoto na agenda do dia seguinte exatamente o que vai ser feito e exatamente qual hora. Isso me deu 2 benefícios. Primeiro, eu consegui começar a cumpri-los. E segundo, eu parei de me estressar. Porque eu não acordo e ficar pensando, o que eu tenho que fazer hoje, não sei o que, eu fico na dúvida, e não sei o que, procrastino, converso com não sei quem, tenho dúvida, e faço uma parada e mudo de ideia, volto não sei o que. Isso não acontece mais. Então, além de aumentar minha produtividade, diminui meu estresse. São 2 coisas que, sinceramente, é muito bom para médico e acadêmico de medicina. E só para ficar mais claro, como que a JJ está planejando fazer isso no ano que vem, porque é diferente do que a gente fez esse ano. Esse ano a gente dava um planner semanal, basicamente, com horas semanais de quanto você tinha que fazer. No ano que vem, o objetivo é ter, na segunda-feira, exatamente um botãozinho para você clicar. Vou estudar. E aí, clicou no estudar, aí aparece. Primeiro você vai ver uma videoaula. Depois você vai fazer 50 questões. Em seguida você vai fazer não sei quantos flashcards. Para literalmente você passar pelo que eu passei. Aumento de produtividade e redução de estresse. Só que, uma coisa que é muito importante para que você consiga ter isso, é um ambiente adequado. É um ambiente que te fortaleça a ser organizado. E é por isso, inclusive, que o próximo mandamento é justamente sobre esse assunto. Você precisa se juntar a pessoas positivas que buscam o mesmo objetivo que você, ou que te apoiam nesse objetivo, e se afastar das pessoas opostas. Essa é uma coisa que a gente percebeu ao longo dos anos, Barreto. É uma coisa até meio óbvia, né? Mas tem muita coisa óbvia que a gente não consegue enxergar. E essa coisa óbvia é o seguinte: o ambiente, ele influencia a gente. Então, nós somos influenciados pelo ambiente. Se a gente está dentro de um ambiente positivo, se a gente está dentro de um ambiente em que as pessoas buscam o mesmo objetivo, que as pessoas querem estudar com mais produtividade, que as pessoas querem ter consistência no estudo, a chance da gente conseguir isso também, essa chance aumenta muito, aumenta exponencialmente. Então, esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual as pessoas elas preferem, a maioria das pessoas vai ter mais facilidade de fazer um programa de exercício físico dentro de uma academia, dentro de um programa de CrossFit, por exemplo, que tem uma comunidade muito calorosa, do que elas vão conseguir malhar em casa, ou vão conseguir fazer uma esteira em casa sozinhas. Então, é raro. É claro que a pessoa pode conseguir ter uma consistência estando sozinha, mas ela vai ter uma facilidade muito maior. Isso também tem comprovação em vários estudos científicos. Nesse livro, Hábitos Atômicos,
o autor ele traz várias evidências sobre isso. E claro que quando a gente está dentro de um grupo que fortalece, que está realmente focado no mesmo objetivo, um grupo otimista, a gente tem uma chance muito maior de conseguir o nosso objetivo. A gente tem, pelo menos, a chance maior de ter consistência, de estar motivado. Isso tem muito a ver com a disciplina. A gente falou sobre metas, a gente falou sobre hábitos, a gente falou sobre organização. Tudo isso facilita a disciplina. Só que essa questão da comunidade, do grupo, facilita mais ainda. Então, talvez seja a coisa mais importante aí para a pessoa ter uma disciplina adequada. Então, ela se juntar com pessoas, e aí na prova de residência tem um pessoal que tem uma bobeira, não, são meus concorrentes. Gente, pelo amor de Deus, o seu efeito positivo de você estar junto com outras pessoas que estão buscando esse objetivo vai ser muito maior do que a chance dessa pessoa realmente ficar na sua frente e tirar a sua vaga. Então, para mim, isso é um pensamento meio mesquinho, um pensamento pequeno que algumas pessoas têm, mas eu acho que a grande maioria não tem. A grande maioria das pessoas está ávida mesmo para ter um ambiente como esse, uma comunidade que te apoie. E, por outro lado, existe exatamente o oposto. Porque existe uma frase, né, Barreto? Antes só do que mal acompanhado. Isso vale para a preparação para a prova de residência também. Eu prefiro que você estude sozinho do que você estude dentro de um grupo de amigos, de um grupo de estudo, que não está nem aí para a prova de residência, ou aquelas pessoas que só reclamam, aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que, por exemplo, não toleram o erro, que na primeira prova na íntegra que elas vão mal, elas já ficam desesperadas, já querem mudar completamente o jeito de estudar. Então não adianta você entrar também num grupo de pessoas desesperadas, com um baita excesso de ansiedade, com pessimismo, que só vai te prejudicar, só vai ser realmente uma âncora na sua preparação. Então acho que essa coisa do grupo, o ambiente influencia. Então acho que a primeira coisa é a gente aceitar isso. Pode parecer esquisito a gente pensar, não, eu que vou determinar os meus atos. Ninguém vai me influenciar. A gente pensa assim, né, normalmente, mas não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Existem estudos, a gente pode até ver estudos de emagrecimento, programas de saúde, que mostram isso. Que quando a pessoa faz em grupo, e ela tem esse grupo positivo, ela tem uma chance muito maior de cumprir. Isso é verdade para praticamente qualquer grande objetivo que a gente tenha no longo prazo, inclusive na preparação para as provas de residência. E atualmente eu tenho quase certeza de que se você abrir o seu celular, o iPhone, e ver o tempo de uso, provavelmente você vai estar gastando muito tempo. O primeiro, segundo, terceiro lugar vai ser em algum aplicativo que usa esse conceito de comunidade. E aí o que a gente quer fazer, na verdade, é que você pegue esse tempo gasto e use de forma natural e saudável dentro da plataforma da JJ. E por que a gente está fazendo isso? Justamente porque a gente vê que o cara não somente aprende mais, porque ele tem mais chance de ter o resultado dele. Tem um aplicativo, Edu, aquele Forest, aquele aplicativo da arvorezinha, né, que o pessoal entra, tem pessoal que gosta de usar, que funciona basicamente da seguinte maneira: todo mundo entra na mesma sala, tem lá uma arvorezinha, e aí você não pode sair da sala. Se uma pessoa sair da sala, todo mundo acaba se prejudicando. Então, é basicamente um conceito muito simples de geração de comunidade para que todo mundo consiga alcançar o mesmo resultado juntos. Dentro da plataforma da JJ, o objetivo é criar essa comunidade, para que as pessoas consigam trocar ideia entre si, dividir dificuldades, né? Esse ano, por exemplo, a gente começou já uma comunidade com um grupo reflexivo, que são formados por os nossos 2 psicólogos, o Gustavo, que ajuda a organizar o grupo, e 400, 500 alunos. Não são todos os alunos que gostariam que quiseram participar, mas uma boa parcela deles. E eles acabaram criando realmente conexões e acabam se ajudando bastante, né? Teve uma situação, inclusive, eu acho que agora no final do ano, que um cara foi fazer prova em Minas e aí perguntou, não preciso imprimir um papel? E aí tinha um mineiro lá que mora em BH, falou, não, pode imprimir aqui em casa. É um pequeno detalhe, mas que com certeza fez bastante diferença na vida específica dessa pessoa. E sem sombra de dúvidas tem várias situações que também acabam auxiliando elas. Barreto, acho que o grande conceito aqui é realmente você trazer, a gente quer fortalecer cada vez mais as comunidades dentro da JJ, tanto para discutir conteúdo em si, que a gente acha muito legal também, inclusive na pirâmide de William Glasser de aprendizado, uma das maneiras mais efetivas de você aprender é você ensinando outra pessoa. Então, quando você ensina, quando você ajuda uma pessoa em determinado conteúdo, com certeza você está aprendendo muito. Então, a gente quer fortalecer a comunidade de conteúdo e também a comunidade fora de conteúdo. A gente quer que as pessoas realmente se ajudem, que as pessoas se coloquem para cima, que as pessoas se tornem amigas. Se a gente for pensar
nas nossas aulas, se você pensar aí, Barreto, pô, você lembra de alguma aula que você teve no colégio, no ensino médio? Provavelmente você vai lembrar de uma ou outra aula que você teve, algum conteúdo lá que foi muito importante para você e que acabou marcando a sua experiência. Mas assim, 99% das coisas que a gente lembra do nosso colégio são as pessoas, são as relações que a gente criou. Então, isso é muito forte para a gente. Então, é a mesma coisa na preparação para a prova de residência. A gente acha que, fortalecendo as comunidades, a gente pode não só aumentar a consistência do estudo, fazer com que as pessoas tenham mais chance de serem aprovadas por estarem dentro de um grupo em que a consistência delas é facilitada, em que a disciplina é facilitada. E, além disso, a gente quer tornar o processo muito menos doloroso, né? Um processo melhor de ser... Você imagina se a faculdade de medicina não houvesse relações sociais. Se você tivesse que encarar tudo que você encarou na faculdade de medicina, todas aquelas provas, todas as dificuldades da prova de medicina, sem ter as relações. Provavelmente pouca gente ia conseguir cumprir os 6 anos de medicina. Então, acho que na prova de residência tem um pouco a ver. Talvez seja por isso que muita gente tenha dificuldade de fazer 2 anos, de fazer 1 ano de preparação consistente. Então, a gente quer cada vez mais fortalecer isso. E eu acho que isso vale, inclusive, para quem não for da JJ, busque um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que possa realmente te levar para cima. Edu, chegou uma pergunta aqui bastante interessante. Seria legal ter um parâmetro do Alforrafa? Seria legal ter um parâmetro de um número ótimo de flashcards e questões por semana, para a gente se basear em algum momento. E aí a Má Prado respondeu: eles falam o que considera como necessário, mas cada um tem liberdade de acordo com a sua rotina. Tá certo isso da Má Prado. Realmente cada um pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua rotina. E nesse ano a gente não dizia exatamente a quantidade de flashcards e questões por dia, mas a gente viu que isso era um problema, porque não gerava tanta consistência, gerava dúvida dos alunos. E como a gente tem um dos parâmetros aqui, justamente um dos mandamentos, é justamente a gente falar sobre o erro, né, que quanto mais você errar, melhor, e você tem que utilizar esse erro. Sabe o que a gente fez? A gente pegou esse erro desse ano e mudou para o ano seguinte. Então, com o objetivo de aumentar consistência, a gente começou a falar, olha só, você vai fazer X questões e X flashcards. Só para que vocês tenham de exemplo, no caso do 6º ano, turma 1, porque varia, né, de turmas, a meta diária que vai aparecer lá na sua agenda personalizada são 50 questões e 50 flashcards. Lembrando que quem vai decidir essas 50 questões e 50 flashcards é a inteligência artificial baseada nas incidências, tanto da prova de residência, tanto das suas instituições, quanto dos seus erros. E o nível de dificuldade também, de acordo com o que você errou. Por que gente... Barreto, Desculpa, falei. Foi mal te interromper, mas é porque antes a gente fazia a nossa meta por tempo, né? Você tem que fazer 1 hora ou 1h30 de questões e flashcards por dia. E a gente não tinha muita noção da quantidade que isso significava, porque varia muito de uma pessoa para outra. Só que aí, eu e Gustavo, inclusive, a gente teve uma conversa com o pessoal da nossa equipe tecnológica e a gente conseguiu o dado de qual é o tempo mediano que as pessoas gastam para resolver um flashcard e uma questão dentro da plataforma. Então, em 2020, quando a gente perguntou isso, foram 40 segundos para a questão e 13 segundos para flashcard. Então, a partir desses dados, a gente conseguiu chegar num número que a gente considerou ali o número mínimo por dia que as pessoas têm que realizar. E aí, se a pessoa estiver gastando muito tempo para isso, significa que provavelmente ela precisa acelerar um pouco o ritmo de questão dela, porque senão ela pode acabar tendo problema na prova na íntegra. Porque um dos desafios da prova de residência, a gente fala o tempo todo, você precisa saber a questão e acertar a questão. Mas um dos desafios é você precisa terminar a prova no tempo que a banca te dá. Então, a gente vai chegar num nível de detalhamento muito legal esse ano, inclusive com os nossos simulados personalizados, né? A gente sabe que tem provas que são muito grandes. A prova da USP São Paulo, tradicionalmente, é uma prova muito difícil de ser concluída no tempo certo, né? No tempo que a banca dá. O que a gente vai fazer? Se a pessoa for fazer a prova da USP São Paulo, quase toda semana ela vai receber um simulado personalizado, que é uma prova que simula a prova da USP São Paulo. Como assim simula? Uma prova que cai mais ou menos os mesmos assuntos que a prova da USP, então com a taxa de incidência para cada tema similar, com um nível de dificuldade similar. Então, se a prova da USP é uma prova média para difícil, o simulado personalizado dela também vai ser médio para difícil, e além disso, ela vai ter questões com o mesmo tempo médio de resolução. Então, se a prova da USP tem questões muito grandes e o pessoal gasta mais tempo para fazer as questões da USP,
o simulado personalizado da pessoa também vai ter questões grandes e que demandem tempo. Então a gente vai chegar nesse nível de profundidade em 2021. Edu, vamos partir para o sexto mandamento, que a gente tem exatamente 7 minutos para cada um deles. Sexto, você precisa focar no que você tem controle, consistência e produtividade na sua preparação. Eu acho que esse é um mandamento mais filosófico, porque a gente sabe que o estudante de medicina, o médico recém-formado, de uma maneira geral, ele é muito perfeccionista, e ser perfeccionista, na maioria das vezes, é muito bom, só que em alguns momentos pode ser ruim. Você pode ficar desesperado na primeira nota ruim que você tem numa prova na íntegra, por exemplo. Na primeira nota ruim que você tem num simulado. E aí, quando isso acontece, se a pessoa tem essa mentalidade do desespero, o que acontece é que ela vai buscar algum atalho, ela vai buscar algum caminho alternativo, ela vai achar que está dando errado o estudo dela. E a gente sabe que os resultados em prova de residência, os resultados realmente impressionantes, então a gente tem, por exemplo, o Rafael, que inclusive, sabe o Rafael da UFSC de cirurgia, Barreto? Que tinha tirado 46 em 2018, em dezembro de 2018, e tirou 76, se eu não me engano, 76 em 2019, foi aprovado em 5º lugar. Ele me mandou a mensagem hoje que a noiva dele foi aprovada em 1º lugar na UFSC em dermato, seguindo a nossa metodologia. Então a gente teve aí uma surpresa legal, mais uma vez com o Rafael. Mas eu não quis nem falar da noiva dele, era para essa evolução. Para você ter uma evolução como essa, sair de uma base fraca para uma aprovação numa grande instituição como é a Universidade Federal de Santa Catarina, você vai precisar focar sempre naquilo que você tem controle. Não adianta você focar em todas as variáveis que você não tem controle. Às vezes a gente fica pensando, quantos pontos eu preciso evoluir por semana? Várias coisas que não adianta a gente ficar pensando. Será que a banca vai mudar? Será que tal coisa vai acontecer? Será que a minha prova vai ser igual à prova dos últimos anos? Ou será que vai mudar para ser uma prova discursiva? O que vai acontecer? Existem várias preocupações que aparecem ao longo do ano e que podem tirar o foco da pessoa daquilo que realmente importa. E o que importa são aqueles 2 pilares que eu falei há pouco tempo. Basicamente, você precisa se preocupar com a consistência, com a regularidade do seu estudo. Então, você precisa se certificar que você está estudando todos os dias ou quase todos os dias, e você precisa certificar que o seu estudo é produtivo, que você não está gastando horas e horas e horas por uma produtividade pequena. Então, esse é o foco. Você precisa focar naquilo que você tem controle. Você só tem controle sobre essas 2 coisas, sobre a regularidade do seu estudo e sobre a produtividade. E aí, claro, na JJ, como que a gente tenta ajudar o aluno a focar nisso? A gente vai mostrar para ele quantas semanas você cumpriu a meta mínima e quantas você não cumpriu a meta mínima. Então o aluno sabe se ele está tendo consistência, se ele está tendo regularidade ou não. Além disso, a gente tem, para ele cumprir a meta mínima, ele vai precisar seguir a nossa metodologia. Ele vai precisar fazer o estudo teórico, a revisão inteligente, a prova na íntegra e a revisão teórica. Então a gente vai certificar o aluno que ele está tendo uma preparação produtiva. Ele não vai poder cair no atalho, ou ele não vai poder cair no erro de gastar todo o tempo dele estudando sem fazer revisão. Porque se ele não fizer revisão, a gente sabe que ele vai esquecer. Então a gente não vai deixar o aluno sair da trilha da aprovação. Esse que é o grande ponto. A gente vai minimizar ao máximo, claro que ele vai poder sair, né? A gente não tem como obrigar, faz isso, cara, mas pelo menos a gente vai mostrar para ele na plataforma quando ele estiver saindo. A gente vai avisar, olha só, se você está saindo aqui da metodologia, você não fez a revisão na semana passada, ou você não fez a prova na íntegra nas últimas 3 semanas, por isso você deixou de cumprir a meta mínima. Então a gente vai avisar a pessoa quando ela estiver realmente perdendo o foco, quando ela estiver saindo da trilha imaginada, da trilha que com certeza vai levar à aprovação. Cara, bem maneiro, né? Porque o que eu acho chato, Edu, eu já vi muitas pessoas dizerem o seguinte, porra, eu não consigo passar porque eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo passar porque eu não estudei e eu preciso estudar muito. Ou pior, pessoas julgando outras que não passaram, que não conseguiram um resultado predeterminado e falando, mas também tu não se esforça. E, na verdade, pode até ser que as pessoas poderiam ter se esforçado mais, poderiam ter estudado mais na faculdade e isso facilitado a vida dela agora na residência. Mas não tenho dúvidas que um fator que faz com que a gente consiga alcançar os nossos resultados seja as ferramentas que estão ao nosso redor sejam positivas para isso. E aí o que eu vejo são pessoas tristes e pessoas julgando outras,
Não por causa de problemas individuais, mas porque essas pessoas acabaram utilizando ferramentas que não são as que ajudam mais. Não estou nem falando de outros cursinhos. Às vezes é a própria vida pessoal que a pessoa não se organizou, não tem um Trello da vida para se organizar as suas demandas, não faz um exercício físico. Então, não tem uma melhora ali da qualidade de vida, de redução de estresse, e por causa disso desenvolve ansiedade, depressão, por exemplo. Então, realmente, eu fico bastante feliz que a gente esteja conseguindo fazer isso tudo. E a gente já fazia, né, em 2020, mas em 2021 realmente está muito mais específico, muito mais abrangente. E aí, para terminar, a gente vai para o 7º mandamento, que é: você precisa priorizar sua saúde. Eu acho que esse mandamento é uma premissa, né, do nosso curso. Mas eu vou falando aqui, se vocês não estiverem me ouvindo, me avisa, pessoal. Basicamente, cara, a priorização da saúde para a gente é um ponto crucial. Porque lá em 2016 a gente percebeu que existia uma grande pilha das pessoas que estavam se preparando para a prova de residência, que elas tinham que sacrificar a vida delas, que elas tinham que parar realmente a vida por 2 anos, por 1 ano, que elas precisavam focar tudo na prova de residência e que, se fosse necessário, elas tinham que parar, como o Barreto falou, de fazer exercício físico, que elas tinham que dormir menos se fosse necessário. Então, existia uma grande pilha para a pessoa colocar a saúde dela em segundo plano, pensando na prova de residência. E a gente percebeu que, na verdade, esse é o maior tiro no pé possível que você pode fazer durante a sua preparação. Porque se você está ansioso, se você está sobrecarregado, se você está com depressão durante a sua preparação para a prova de residência, a chance de você conseguir uma grande aprovação é uma chance mínima. Então, além do problema que você tem, que é a ansiedade, que é o burnout, que é a depressão, você ainda vai ter um problema de que dificilmente você vai ter uma preparação profissional, dificilmente você vai conseguir uma grande aprovação em prova de residência. Então, essa coisa do sacrifício da saúde em nome da aprovação na prova de residência é uma mentira, é um tiro no pé, não vai ajudar nem a sua saúde, nem vai ajudar a sua preparação para a prova de residência. Então, tudo isso que a gente falou, todos esses mandamentos, eles só fazem sentido se você estiver cuidando da sua saúde. Se você não estiver cuidando da sua saúde, dificilmente você vai conseguir. A gente já usou essa analogia algumas vezes. Se a prova de residência médica é uma maratona, você fazer sem saúde é a mesma coisa que um maratonista tentar fazer uma maratona sem saúde. Imagina o cara com algum problema no pé para fazer uma maratona, ou o cara com algum problema no coração, algum problema pulmonar para fazer uma maratona. Ele não vai conseguir. E é a mesma coisa na prova de residência. Se você tiver mais ou menos mentalmente, se você tiver mais ou menos fisicamente, você vai ter muito mais dificuldade. Então, acho que a priorização da saúde também é um dos pontos subestimados em prova de residência, em preparação para as provas, e é exatamente um momento, não só a prova de residência, mas esse momento da medicina, que é a transição do estudante para o médico recém-formado, é um momento muito difícil. Vamos dar uma resumida, então. Cara, basicamente, não vale a pena você sacrificar a sua saúde em nome das provas de residência. Não vale a pena, primeiro, porque você vai ficar ansioso, que você vai ficar sobrecarregado, talvez você tenha um burnout, talvez você desenvolva uma depressão. E ninguém quer ter nada disso. Só que, além disso, que é uma coisa mais óbvia, além disso, você vai ter dificuldade de se preparar para a prova de residência. Porque imagina você encarar uma maratona, que é a prova de residência, estando deprimido, estando com excesso de ansiedade, estando em burnout. Então, esse é o maior tiro no pé que a pessoa pode dar na preparação dela. É ela achar que sacrificar o sono, parar de fazer exercício físico, parar de fazer as coisas que geram saúde para ela, vão ajudar ela a passar na prova de residência. Isso não faz o menor sentido. Então essa é uma coisa que a gente tem muito forte na JJ, por isso até que a gente tem um grupo de psicologia, a gente tem psicólogos que apoiam os nossos alunos, a gente quer ter várias coisas no ano que vem relacionadas à saúde também, porque a gente acredita que além de beneficiar a saúde do aluno, também aumenta a chance dele ser aprovado na prova. Sem contar que o cara que dorme menos de 7 horas por dia tem menos atenção, tem estudo que mostra que ele tem mais dificuldade de aprender, tem estudo que mostra que se ele faz uma prova logo depois de dormir, 3 horas no dia, ele tira menos. Teste neurocognitivo, ele também tem resultados piores. Isso só sobre sono. Se a gente for pensar aqui em exercício físico, tem um monte de estudo que foi feito principalmente em crianças, né, que tem uma capacidade de neuroplasticidade maior, que mostra que o cara que estuda, faz um HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade, ele tira mais numa prova que cai o conteúdo de que ele acabou de estudar, quando comparado com as pessoas que não fizeram HIIT. Só pelo estudo, na verdade, pelo exercício físico. A gente tem estudo, Edu, com obesidade. A gente sabe que tem um monte de citocina inflamatória aí em quem é obeso,
E, em tese, essa citocina inflamatória poderia gerar uma dificuldade maior no aprendizado. Também isso é evidência científica, claro, com um grau muito menor, por exemplo, quando comparado com o exercício físico. Ou seja, tudo isso que envolve o tema saúde, não é porque a gente é legal. Não é porque a gente só quer que você não tenha depressão e ansiedade, que a gente realmente não quer. Mas porque a gente sabe que isso faz com que você aprenda mais. Isso faz com que você tenha um efeito teste mais efetivo. Isso faz com que você consiga escolher sua residência lá no final do ano. Esse foi o podcast. Exatamente isso. Pode finalizar antes a gente ultrapasse o horário. Mas não, só para finalizar, Barreto, e a gente não quer que a pessoa consiga. Imagina que a pessoa, apesar da ansiedade, apesar da depressão, ela consegue ser aprovada na prova de residência. Mas como que ela vai fazer uma residência estando desse jeito? Então a residência é um momento muito difícil também. Então a gente não quer que as pessoas saiam do curso deprimidas, sobrecarregadas, a gente não quer nada disso. Então acho que a saúde em primeiro lugar, talvez, apesar de ter sido o 7º mandamento na ordem, talvez seja o grande mandamento da preparação. Você não pode sacrificar a sua saúde, porque isso não vale a pena nem para a prova de residência, nem para a sua vida. Só para finalizar, queria agradecer aqui o elogio da Má Prado e da Daiane. Vocês são legais também. E a outra Daiane falou, mas vocês são legais. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Para mais casos, já mencionou, a gente tem uma tonelada de conteúdo sobre metodologia de estudos para você que quer se tornar residente em 2022 e 2023. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal.